Uma imagem triste que aconteceu numa rodovia estadual perto da cidade de Palmeiras de Goiás. Olha só essa imagem que a gente tem. Um gado estava atravessando a rodovia, sendo transportado numa rodovia, não é certo, mas estava sendo. Só que aí uma carreta passou e atropelou. Matou 15 vacas e deixou várias outras feridas. Atropelou, matou e foi embora. Não parou. Aí você pergunta, será que foi problema de freio? Parece que não, porque senão ele teria parado. Ele não parou e foi embora. E essa imagem a gente registra aqui com muita tristeza. E é claro que a gente está falando de trânsito também, porque Goiânia, depois eu quero até comentar mais nesse assunto, Goiânia cediu o 19º Fórum Nacional de Conselhos, de Trânsito. Eu quero receber aqui agora e vou conversar nesse momento com a Nayara Coimbra, que é presidente do Conselho Estadual de Trânsito aqui de Goiás, o CETRAN. Presidente, está tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vinda. Senhor, obrigada pela recepção. Olha, antes da gente falar nesse evento, como é que a senhora avalia aquela imagem que nós mostramos, hein? Olha, é uma situação lamentável, E nós, os conselhos, os órgãos executivos, nós temos esse ideal de fazer com que esse tipo de acidente não aconteça, porque é um sinistro, na verdade, Que são atos evitáveis. Poderia ter sido evitado por vários fatores. Então, a gente precisa de uma preocupação maior, inclusive nos municípios, em relação a isso. Primeiro, não deixar gado na rodovia. Em primeiro lugar. Exatamente. E o motorista também poderia ter um pouco mais de consciência. Com certeza. Tá certo. Mas vamos falar agora desse 19º Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito. Começa hoje? Começa hoje. Hoje, 5/6, às 18h30, nós faremos a abertura lá no Oscar Niemeyer. Dia 6 e dia 7 também estaremos o dia inteiro com um cronograma bem pertinente, para que todos tenham entendimento, participem, voltado para os municípios também. Os prefeitos foram convidados. Para quê? Para que esse tipo de situação não reitere, E a consciência, a conscientização, ela venha cada vez mais, Agora, para isso acontecer, é preciso que o município tenha órgãos de trânsito. Os municípios fazem isso? É um enfrentamento, O Conselho hoje, ele é um coordenador do Sistema Estadual de Trânsito. Então, qual que é a função precípua dele? A sua função é fazer com que todos os municípios tenham uma Secretaria de Mobilidade. Então, nós temos hoje no estado de Goiás 246 municípios, apenas 59 têm Secretaria de Mobilidade e nem as 59 são efetivas. Então, nossa busca é fazer com que as 59 realmente tenham a Secretaria. Palmeiras de Goiás tem Secretaria desde 2010. Entretanto, nós temos que fazer essa busca para efetivar e melhorar, junto à gestão do município, essa evolução da Secretaria, e os outros 187 não têm secretaria. Temos 23% no estado de Goiás que tem Secretaria de Mobilidade. Quer dizer, é um número muito pequeno. No Brasil, essa situação se repete? Se repete. No Brasil, são 34% que são municipalizados, integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, que é uma obrigação do Código de Trânsito, Não é algo que uma secretaria, um conselho vem impor. É algo que vem desde a Constituição até o Código de Trânsito, pedindo para que o município faça gestão do seu trânsito, seja responsável por aquilo ali. Presidente Nayara, de que forma vocês vão incentivar os municípios a cumprirem? Eu falo cumprir porque é uma obrigação. Não um pedido. Sim. As pessoas têm que ter essa consciência, Tem que ter essa consciência. O que o Estado de Goiás vem trazendo, o nosso trabalho é um trabalho em conjunto com outras secretarias, com outros ministérios. A princípio é conscientizar mesmo e fomentar, Sim. Há algumas possibilidades de verbas, há uma estruturação, nós temos todo o apoio estrutural para passar para os municípios. Então, mas eu imagino que o mais importante é essa conscientização do gestor, do prefeito, para fazer com que isso realmente aconteça. Então, a saúde tem gestor, a finança tem gestor, a mobilidade também tem que ter o seu gestor. E eu falo isso porque, veja bem, a educação ela começa lá na escola, começa no município, E o inspetor Newton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal, fez um levantamento desse Corpus Christi. Olha, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade e dirigindo bêbados estão na ponta, estão lá em cima. Com certeza. E nosso trabalho está em conjunto com a PRF, inclusive, já com o Newton, com o superintendente Tiago, que ele traz junto conosco a sua valorização desses municípios. O seu papel ideal são as rodovias, Entretanto, as rodovias têm as suas divisões com os municípios. E o maior índice realmente é dentro do município, as infrações, por próprios cidadãos, os munícipes. Então, essa conscientização, esse trabalho em conjunto é muito importante. Presidente, eu queria até convidar a senhora para ver uma imagem triste também de mais uma vida perdida, que aconteceu um acidente entre uma moto, Uma moça que estava dirigindo uma moto aí na Avenida Perimetral Norte, aqui em Goiânia, bateu na traseira de um outro veículo e acabou
perdendo a vida. A Perimetral Norte, a senhora conhece bem, Sim. É uma avenida muito perigosa, né? O que o Conselho pode atuar no sentido de também alertar sobre essas situações? Então, junto com essa gestão com os municípios, né, inclusive com a Secretaria de Mobilidade, a preocupação maior é fazer com que a gestão invista dinheiro, melhore a infraestrutura, oriente os cidadãos, os servidores também tenham conhecimento, como no acidente anterior. Não é um sinistro responsável apenas por um autor, são coautores, né? Sim. Então, essa preocupação é bem grande. Nós fazemos normas, coordenamos resoluções para tentar fazer que todos limitem a lei, né, as normatividades. Presidente, campanhas educativas são fundamentais. Hoje tem campanhas suficientes. Vamos trabalhar com Goiânia ou mesmo com o governo do estado? Está tendo? Sim, com certeza. O DETRAN, que é o órgão executivo do Departamento de Trânsito, ele faz, né, o atendimento a essa escola pública de trânsito, ele vem fazendo essas campanhas educativas e é um tripé, né? O trânsito ele é um tripé de educação, fiscalização e essa parte onde nós temos a infraestrutura. Então, são três que andam em conjunto, educação com certeza. Mas eu vejo realmente que precisa de uma maior preocupação do Sim. governo federal, inclusive, né? Porque nós temos o FUNSET, que são 5% das multas que são repassadas, para que haja um maior investimento, não só na teoria, né? Então, é o nosso pensamento. Porque, inclusive, o DETRAN tem feito uma campanha que gerou uma certa polêmica, colocando carros batidos, pessoas feridas, imagens de pessoas feridas em alguns cruzamentos, em algumas praças. A senhora acredita que esse é um caminho também, às vezes, de chocar mesmo a população? Eu acho assim que todas as providências, né, dentro da legalidade, elas têm que ser tomadas para que o cidadão entenda que não é só uma brincadeira, não é uma lei seca, não é uma balada responsável, não é uma brincadeira, não é um excesso de autuação. São vidas perdidas. Sim. E só são atendidos quando acontece com a própria pessoa ou alguém da família que isso se torna importante, não deve ser. Então, às vezes, né, é uma forma mais ostensiva de mostrar que o acidente acontece, a morte vem, o sinistro acontece. Eu acho que é uma forma também de tentar educar o cidadão. Ele vai pensar duas vezes. Sim. No resultado final. Nayara Coimbra, presidente do Conselho Estadual de Trânsito, obrigado pela entrevista. Volte outras vezes. Obrigada. Até mais. Obrigada pela participação de todos.